Circle of Inevitability, capítulo 372. Missão primária. Lumian não conseguia entender como Gardner Martin podia ter tanta certeza de que Vermonda Sauron não estava morto. Ainda assim, parecia que a outra parte não pretendia explicar, então ele só desistiu de perguntar. Ele estava preocupado com uma coisa. Isso significa que minha missão acabou? Claramente, combinado com a predileção do Conde Puffer por criar cabeças de estátuas de cera para amigos que ele conhecia e o fato de que uma estátua de cera o havia atacado, Lumian acreditava que agora estava sob suspeita da outra parte. Seria muito perigoso interagir com ele novamente. Gardner Martin balançou a cabeça lentamente. Não, você tem que continuar. Segurando o charuto, ele se levantou e caminhou em direção às janelas do chão ao teto. O fato de você ter se tornado rei depois de Puffer sem dúvida o deixará desconfiado de suas origens, mas ele estará mais ansioso para descobrir a real razão daquele incidente. O ataque subsequente à estátua de cera foi principalmente atribuído a isso. Portanto, ele ainda irá convidá-lo para testá-lo de diferentes maneiras e extrair seus segredos ocultos. Para nós, esta é uma oportunidade de confirmar o verdadeiro estado de Vermonda e dos ancestrais da família Sauron. E por meio disso, podemos entender a razão do declínio gradual dessa família outrora excepcionalmente poderosa. Isso é de grande importância para nós, que também somos principalmente do caminho do caçador. É nossa missão principal agora. Para simplificar, a família Sauron é como o castelo do Cisne Vermelho. Eles estão em ruínas há muito tempo, mas escondem muitos segredos. Eles têm guardas que podem impedir a espionagem. O que precisamos fazer é descobrir as falhas de defesa do castelo e confirmar se esses segredos representam uma ameaça fatal para nós. Então, podemos encontrar uma oportunidade de passar pelos guardas, contornar as armadilhas e pegar o tesouro. Não se preocupe, eu secretamente fornecerei proteção para os futuros convites de Puffer. O risco que você correrá não será significativo. Lumian ponderou por um momento e disse: Oficial comandante, você mencionou antes que nossa missão principal é encontrar a verdadeira entrada para Traer da Quarta Época. Como a missão principal pôde mudar tão facilmente? Gardner Martin deu uma tragada em seu charuto e sorriu. Essas duas questões estão conectadas até certo ponto e servem ao mesmo propósito, mas você não precisa saber por enquanto. Qual é o motivo deles? Em outras palavras, o foco atual da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue é explorar o subterrâneo, encontrar a entrada para Traer da Quarta Época, investigar o declínio da família Sauron nos últimos 200 a 300 anos e garantir algo precioso deles. De acordo com o Sr. K, uma razão para o declínio da família Sauron é sua descida à loucura e a perda de muitos membros importantes ao longo do tempo. Gardner Martin e eu somos os principais responsáveis pela investigação da família Sauron. Os outros membros, incluindo o supervisor Olson, estão explorando o subterrâneo? Lumian tinha uma compreensão mais clara dos planos recentes da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue. Essa também era sua missão principal. Claro, ele só sabia o que fazer e não entendia o porquê. Sim, comandante, Lumian concordou sem mais delongas. Ele tinha um palpite de que esta seria uma oportunidade para digerir a poção de piromaníaco e avançar ainda mais no caminho do caçador. De acordo com a Madame Mágica, a família Sauron já foi uma facção poderosa com um anjo. Gardner Martin não perguntou quanto ouro Puffer havia oferecido ao rei, sugerindo que Lumian poderia ir embora e aguardar o futuro convite do conde. Ao passar pelo salão reformado, Lumian avistou Faustino, o mordomo, que também era membro oficial da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue, conduzindo uma figura vestida de preto para dentro.
O homem tinha altura média, mal medindo 1,75 m. Sua vestimenta era larga, e ele estava bem enrolado, obscurecendo sua aparência e físico exatos. Lumian só conseguiu determinar que era um homem com base em sua postura ao caminhar, altura e passos. Faustino acenou para Lumian como um cumprimento antes de conduzir o homem misterioso pelo corredor até o escritório de Gardner Martin. Quem poderia ser? O que o traz aqui tão tarde da noite para uma discussão? Lumian desviou o olhar, seus pensamentos correndo enquanto ele deixava a Rue des Fontaines. Reticências. No distrito comercial, Rue Anarche, Auberge du Coq Doré. Ao chegar ao segundo andar, Lumian de repente acelerou o passo, produzindo sons de pancadas. Ele retornou vagarosamente ao quarto 207, acendeu a lâmpada de carboneto, virou-se na poltrona e sentou-se. Ele sorriu para a porta destrancada. Depois de 20 a 30 segundos, passos suaves ecoaram do quarto 201. Os passos hesitaram antes de mostrar determinação. Logo, eles chegaram do lado de fora do quarto 207 e bateram gentilmente na porta. Por favor, entre, disse Lumian, levantando levemente o queixo. Como esperado, era Laurent. Ele usava uma camisa de linho e calças pretas, completamente diferente de sempre que saía. Depois de fechar a porta, Laurent olhou para Lumian e disse: Monsieur Dubois, gostaria de lhe emprestar 500 verres d'or. Lumian ficou surpreso, não esperava por esse acontecimento. Ele pensou que o homem estava ali para implorar para que ele não revelasse sua verdadeira identidade. Inesperadamente, ele veio pedir dinheiro emprestado. Por que 500 verres d'or? A expressão de Lumian permaneceu inalterada. A voz de Laurent se aprofundou quando ele disse: Estou prestes a me tornar um dos editores-chefes adjuntos do Le Petit Triérien. Embora eu seja o editor de menor nível, não posso continuar morando aqui. Tenho que convidar meus colegas para reuniões em casa regularmente para construir um bom relacionamento com eles. Portanto, desejo pedir emprestado 500 verres d'or para alugar um bom apartamento no Quartier de l'Observatoire ou no Quartier de la Cathédrale Commémorative. Quero levar minha mãe para lá e usar o tempo para ensiná-la a organizar um pequeno banquete. Assim que eu receber meu salário, pagarei a dívida em parcelas. Quanto você acha que a taxa de juros deveria ser? Isso não é apenas pedir dinheiro emprestado para garantir seu emprego, mas também tomar a iniciativa de me dar vantagem e alguns benefícios para que eu não estrague seus planos. Lumian pensou um pouco mais alto sobre Laurent e assentiu pensativamente. Não preciso de juros. Você definitivamente entrará em contato com algumas notícias, informações e anúncios interessantes no Le Petit Triérien. Espero que você possa organizá-los regularmente e me dar uma cópia. Enquanto Lumian falava, ele pegou sua carteira e contou 5 notas que valiam 100 verres d'or. Pague de volta este ano. Laurent deu um suspiro de alívio e disse: sem problemas. Depois de ver o especulador concordar e sair do quarto 207, Lumian tirou as 5 pesadas barras de ouro do bolso do Conde Puffer e as jogou em sua mão. Com essa inesperada sorte inesperada, ele acumulou 75.000 verres d'or em ouro. Ao mesmo tempo, ele tinha 2.000 verres d'or que não tinham sido trocados por ouro e os 4.000 verres d'or restantes eram fundos para suas atividades. Não vai demorar muito para que eu conclua o contrato da sombra de armadura e a invoque novamente. Lumian brincou com as barras de ouro por um tempo antes de deixar a maleta contendo as luvas de boxe na poltrona. Ele se banhou e foi para a cama, esperando o inevitável pesadelo. Reticências. Em seu torpor, Lumian mais uma vez avistou o castelo do Cisne Vermelho, suas paredes externas bege manchadas com sangue envelhecido.
Atordoado, ele entrou e chegou à grande sala de estar onde havia jogado a torta do rei. A senhorita Eurus, o pintor Mullen, o editor-chefe do Le Petit Trierien, Cornell, e os outros convidados que frequentemente compareciam ao banquete do Conde Puffer estavam sentados no sofá, como se aguardassem a chegada de Lumiã. Laurent e as companheiras temporárias dos outros convidados estavam ausentes. Isso fez com que a cena parecesse um salão qualquer ou um antigo. Quando Lumiã se aproximou do sofá, o Conde Puffer e os outros se levantaram e o cumprimentaram respeitosamente. Boa tarde, Majestade Real, eles cumprimentaram em uníssono. Instintivamente, Lumiã olhou para eles friamente. Oh! O Conde Puffer e os outros ficaram surpresos por um momento. Vossa Majestade Imperial! Lumiã assentiu levemente e se acomodou em uma poltrona, observando os convidados se acomodarem ao seu redor. Eles conversavam despreocupadamente, seus tópicos eram diversos e vagos. De repente, o romancista Anori levantou a mão direita e coçou o rosto. Com um som de rasgo, ele arrancou um grande pedaço de pele, revelando carne contorcida e traqueia enegrecido. Quase simultaneamente, o pintor Mullen e os outros esfaquearam-se no coração ou rasgaram o pescoço dos seus companheiros. Num instante, toda a sala de estar ficou anormalmente ensanguentada, e havia uma cena aterrorizante por toda parte. Os pensamentos de Lumiã dispararam enquanto sua visão passava por uma transformação imediata. Em outro salão do castelo, cercado por inúmeras velas brancas acesas, havia um caixão. O caixão era feito de bronze e sua superfície estava enferrujada. Não se sabia há quanto tempo ele estava ali. O coração de Lumiã se encheu de tristeza e desamparo, como se ele tivesse perdido seus parentes e amigos. Ele lentamente estendeu sua mão direita, tentando acariciar o caixão de bronze enferrujado. Naquele momento, a tampa do caixão se abriu com um rangido, revelando uma rachadura profunda. De repente, uma mão com veias vermelho escuras, quase pretas, se estendeu, segurando um coração extremamente murcho, com um pouco de sangue escorrendo. O coração ainda estava se contraindo e expandindo suave e indiscernivelmente. Ao ver o coração murcho, os pensamentos de Lumiã correram caoticamente, contaminados por uma certa loucura. Sua mão direita estava ligeiramente quente e ele de repente acordou do sonho. Ele não ficou surpreso ou perturbado pelo pesadelo. Enquanto acalmava seu coração acelerado, ele se lembrou dos detalhes do pesadelo. Gradualmente, Lumiã franziu a testa. Na primeira cena, a maioria dos participantes do jogo Torta do Rei eventualmente enlouqueceram. Eles se mutilaram ou mutilaram outros, mas houve 3 exceções. Mesmo quando a cena mudou, eles ainda estavam normais. Um era o próprio Lumiã, e o outro era o Conde Puffer. Havia outra que Lumiã não esperava, a senhorita Eurus. Ela não é tão reservada e obediente quanto parece. Ela tem seus próprios segredos. Lumiã sorriu silenciosamente. Quanto ao que o caixão de bronze, o corpo morto e o coração murcho representavam na segunda cena, ele não conseguia decifrar nada. Ele só conseguia imaginar que poderia estar relacionado ao segredo da família Sauron. Assim como da última vez, Lumiã teve vários pesadelos naquela noite, mas a clareza e a completude de seus sonhos diminuíram gradualmente. Pouco antes do amanhecer, o pesadelo desapareceu completamente. Após acordar, Lumiã rapidamente escreveu uma carta e a enviou para Madame Mágica enquanto suas memórias ainda estavam frescas. Ponto.